E aí, seus peladeiros, vocês estão bom? Eu sou o Felipe. Eu sou o Ice, hoje né, a grande rodada, 37ª rodada do Brasileirão, maluco, doido, ninguém sabe o que vai acontecer, mas estamos aí. É isso aí. Você já sabe, né, como é que funciona. Para ajudar a gente, ajuda demais, deixa o like, se não for inscrito, se inscreve e, claro, participa aí com seus palpites. É isso aí, também segue a gente no Instagram também, fica ligado lá e vamos que vamos, editor, vamos ver o que vai dar. Solta a vinheta. Bom, galera, antes de começar o vídeo, aquele recadinho tradicional. Não estamos aqui para dar dicas de aposta, a gente traz análises, né, baseado em estatísticas, baseado na nossa intuição. Vocês tentam acertar nos comentários e é isso. É isso, nesse Brasileirão maluco, então, meu Deus do céu. Vamos lá, mas foi boa a rodada, né? Flamengo tomou de 3-0 do Atlético Mineiro, Felipe acertou a vitória do Galo, né? Lembrando que você falou que o Galo ia vencer fora de casa, mas... Palmeiras 4-0 no América Mineiro, nós dois acertamos a vitória do Palmeiras, que era quase óbvio. Grêmio 2-1 no Goiás, eu acertei, o Felipe cravou aí no placar, muito bom, salvou a rodada. E Cruzeiro 1-1 no Atlético Paranaense, nós dois cravamos, então salvamos a rodada ali um pouquinho, duas Mais ou menos! cravadas. Quase veio 3, mas... poucos resultados, mas pelo menos a cravadinha apareceu, tá bom. Pela rodada tá ótimo demais. É isso aí. Vamos lá, Felipe, então para essa rodada maluca, Corinthians e Inter. Eu vou de 1-1 nesse jogo, cara. Corinthians tem uma campanha muito ruim no campeonato, né? Tava muito mal, continuou muito mal, só que pelo menos venceu bem o Vasco aí na última rodada, então deu aquele alívio. Nos últimos 6 jogos aí dentro de casa, que normalmente o Corinthians era melhor, foram 4 empates e só uma vitória. O Internacional vem de 2 vitórias seguidas, apesar de a fase não ser tão boa, venceu 3 dos últimos 5 jogos como visitante. Um detalhe interessante entre eles, né, que nos últimos 10 confrontos que eles tiveram, foram 9 empates e os últimos 4 todos em 2-2. Curiosidades aí, então eu vou de 1-1. Caramba, vou de 1-1 também, então. Mesmo pensamento que você, Felipe, o Corinthians em casa não está aproveitando muito bem como aproveitou. O último jogo, a gente viu como é que aconteceu. Mas a vitória contra o Vasco, acho que deu uma moral pro time, voltou a respirar, ficou mais tranquilo. Mas pega o Inter que está na boa fase, não por isso também vou de 1-1. Felipe, agora Atlético Mineiro e São Paulo, jogão, hein? Jogão. Vou de Galo 2-0. Atlético embalou aí, né? 6 vitórias e 2 empates nos últimos 8 jogos. Tá ali na briga pelo título, apesar de ser um pouco complicado pela situação lá do Palmeiras, mas tá ali firme e forte. Últimos 2 jogos venceu por 3-0 e venceu os 4 últimos jogos seguidos em casa. São Paulo finalmente teve sua primeira vitória como visitante no campeonato, na última rodada contra o Bahia, né, que ninguém não era tão esperado esse resultado, ainda mais porque o jogo valia muito mais para o Bahia. Mas, de qualquer forma, dos seus 18 jogos aí como visitante, foi só aquela única vitória, 8 empates e 9 derrotas. Continua sendo um péssimo visitante, né? Então vou de Galo 2-0. Show, mano. Eu iria de Galo 2-0 se o São Paulo tivesse vencido o primeiro em casa. Não. Por isso eu vou de Galo 2-1. Pela moral, o São Paulo vai ser o primeiro, então pode dar trabalho pro Galo. Falar de casa, sabe que futebol tudo acontece, tá brincando aqui, mas são situações que podem acontecer. Até porque o São Paulo não tem um time bom. Não tem um time bom. Até porque o São Paulo não tem um time ruim. Mas vou de Galo 2-1, como você falou, a fase é ótima, jogando em casa também tá a fase maravilhosa, então por isso, 2-1, Atlético Mineiro. Felipe, aquele jogo tá com o cara de zebra, né? Flamengo e Cuiabá. Eu vou de Flamengo 2-0, cara. Flamengo chegou a 5 jogos sem perder, né? Aí tomou uma goleada do Galo aí na última, mas mesmo assim, é óbvio que o time evoluiu bastante com o Tite, tirando essa exceção aí contra o Galo, só tinha sofrido 1 gol em 5 jogos, é um forte mandante. Cuiabá, por outro lado, 2 jogos sem saber o que é vencer e sem saber o que é marcar gols. Porém, nos últimos 5 jogos como visitante, venceu 3 e empatou 2. E nesses 5 jogos como visitante, nem sofreu gols. Então, um time totalmente imprevisível. Realmente, tudo pode acontecer, zebra, enfim. Mas eu vou de Flamengo 2-0. Cara, eu vou de Flamengo 2-0 também. Lembrando que uma zebra pro Cuiabá fora de casa não é tanto uma zebra assim, né? O Cuiabá realmente é um time chato, como você trouxe a estatística aí. Tem que ficar de olho, mas eu vou de Flamengo por estar no Maracanã, por estar empolgado e tudo mais, apesar da última derrota. Mas a torcida vai encher o estádio, vai ter que ir pra cima do Cuiabá, então por isso, 2-0 Flamengo. Palmeiras e Fluminense. Eu vou de Palmeiras 3-0, cara. Palmeiras praticamente campeão, né? Tá com quase as 2 mãos aí já na taça. 7 vitórias nos últimos 9 jogos, 5 vitórias seguidas em casa, sem sofrer gols. Fluminense, desde a final da Libertadores, não era tão esperado, mas não perdeu, né? Apesar de estar ali mais, cumprindo tabela, sem muita pretensão, não perdeu. Vem de 3 vitórias seguidas aí no campeonato, mas claro, já está focado no Mundial. E nos últimos 7 confrontos entre eles aí, com o Palmeiras jogando em casa, o Palmeiras empatou 1 e venceu 6. Então, mesmo que o Fluminense tivesse focado, ainda assim o Palmeiras é bem favorito, 3-0. Show de bola, mano. Vou de 2-1. Tem a situação que você falou da estatística aí, né? O Palmeiras muito forte em casa, até jogando pro Fluminense jogar
até contra o Fluminense em casa também é muito forte. Mas eu vou colocar uma pedrinha no sapato do Palmeiras aí, acho que o Fluminense pode dar um trabalhozinho aí, assim como foi contra o Santos, né, que venceu bem fora de casa. Então por isso, 2-1 vitória do Palmeiras, mas um jogo mais difícil, na minha opinião. América Mineiro e Bahia, Felipe. Vou de Bahia 1-0, cara, fora de casa. O América já tá aí rebaixado, lanterna, 78 gols sofridos em 36 jogos, pior defesa. Bahia primeiro ali dentro do Z4, né, ainda tá na briga aí pra tentar escapar. Então o jogo vale muito mais pro Bahia, obviamente. Sim. Perdeu em casa na última rodada, que não era esperado, mas na anterior venceu como visitante o Corinthians de goleada. Então também é um time, né, que muda bastante de rodada a rodada. Eu vou de 1-0 Bahia. Show, mano. Ele é no mesmo placar que você, mas vou de intuição, vou de 1-1 nesse jogo. Tá com cara de ser um jogo truncado, um jogo difícil. O América já tá rebaixado, né? Tantos jogos, como você falou, ele sempre vencer. Mas tem jogos que ele vende muito caro as suas derrotas, né? Então acho que esse jogo aqui, de repente, por jogar em casa, vai vender um pouquinho caro. Esse jogo vai dar um trabalho pro Bahia. Então, por intuição, eu vou de Bahia 1-1 contra o América. Grêmio e Vasco, Felipe. Eu vou de Grêmio 2-1, cara. O Grêmio venceu 6 dos últimos 8 jogos. Tem das 19 vitórias que tem no campeonato, 13 foram como mandante, né? Um mandante muito forte. Sim. Tá em quinto lugar, brigando por vaga direta na Libertadores. Pega o Vasco, que é o primeiro time fora do Z4, no limite, mas que veio numa sequência de 6 jogos sem perder. Aí tomou esse 4-2 lá do Corinthians, que não era tão esperado. Então precisa muito vencer esse jogo para não se complicar. Mas, né, o Vasco aí nos últimos 5 jogos fora só venceu um. Vem um pouco melhor quando joga contra o mandante. E na maioria dos jogos recentes entre eles, com o Grêmio em casa, o Grêmio vem levando a melhor. Apesar do jogo ser importante para os dois, eu vou de Grêmio 2-1. Show, mano. Mesmo pensamento que você, porém eu vou de 1-0 o Grêmio em cima do Vasco aí. É um jogo mais difícil na minha opinião. O Vasco vai se fechar bastante, com medo de perder, né, em toda essa situação, apesar de ter que vencer. Mas o Grêmio em casa é sempre muito forte, provavelmente vai estar com o Soares, aqueles jogadores lá que dão um trabalho. Só vai lembrar que o Vasco venceu o Grêmio no primeiro turno por 1-0 em São Januário, né? Então essa estreia do Veguete. Então pode ser que o Vasco se apegue a isso, já vencer uma vez, vamos pra cima. Mas muito difícil vencer o Grêmio na casa deles. Botafogo e Cruzeiro. 1-1 nesse jogo, cara. Botafogo 9 jogos sem vencer, loucura total. 4 empates seguidos, 7 dos últimos 9 jogos, gols para os dois lados. E tá 7 jogos seguidos em casa sem saber o que é vencer. Completamente diferente do Botafogo do primeiro turno, né? Cruzeiro, nos últimos 4 jogos, empatou 2 e venceu 2. 2 vitórias seguidas fora de casa. 4 pontos de vantagem ali pro Z4. Então tem uma chance de ficar, talvez, livre de vez aí, né? Sim. De qualquer risco. Mas o Botafogo também querendo voltar a vencer. Enfim, os dois querendo muito esse jogo. 1-1. Show, vou com você também, cara. 1-1. Lembrando que o Botafogo, meu Deus do céu, não tem pena dos torcedores, né, cara? Incrível. No último jogo aí, no último minuto, no penúltimo minuto fez o gol, no último minuto tomou o gol, é incrível. Então tem essa situação, jogando no casa, jogando fora, o Botafogo não muda a mentalidade, é o mesmo time, a forma que dá vacilos, né? E o Cruzeiro, Felipe, de repente vencendo esse jogo aí, já tá fora da zona de rebaixamento. Então vai pra cima do Botafogo, tá jogando bem, jogou bem contra o Atlético Paranaense, então por isso, jogo difícil, vou de 1-1. Atlético e Santos, Felipe. 1-1 também, cara. O Atlético nos últimos 7 jogos empatou 5, né? Então, um time que vem empatando com muita frequência. Sofreu gols em 6 dos últimos 7 jogos. Nos últimos 12 jogos, como mandante, não perdeu, porém empatou 7 deles para variar, né? Caramba. Santos melhorou, mas agora já são 3 jogos sem vencer. Melhorou no geral, né? Porque tá ali fora do Z4, mas alguns joguinhos aí sem vencer. Só fez um gol nesses últimos 3 jogos que não venceu. E venceu 2 dos últimos 3 fora, que dá uma moral aí pro time. Vou de 1-1 também, tô sentindo que vai ser empate. Show de bola, mano. Eu vou de 1-0 no Atlético. Pensei demais no 1-1, mas o fator caso pro Atlético ajuda demais. A questão da grama sintética e tudo mais. Os jogadores demoram a se adaptar. Então aproveitar esse fator aí. Botei 1-0 pro Atlético Paranaense em casa. Fortaleza e Goiás, Felipe. 2-1 pro Fortaleza, cara. Fortaleza, depois de 10 jogos aí sem vitória, venceu a última rodada contra o Bragantino, né? Que deu um alívio. A campanha desandou total depois da final da Sul-Americana, né? Parece que ele dedicou tanta Sula que não aconteceu e o time se perdeu. Mas, enfim. Pega o Goiás, que já está rebaixado, que só venceu um jogo dos últimos 9, que vem de 4 derrotas seguidas e só fez um gol nessas 4 últimas derrotas. Então, acho que o cenário é favorável para o mandante, mesmo na fase ruim, 2-1. Show, mano. Eu quase igual a você, vou de 2-0 Fortaleza, jogando em casa, voltou a vencer, voltou a se animar de novo. Pega o Goiás já rebaixado, apesar do Goiás também vender caro os seus jogos. Mas acredito que jogando em casa, com a festa, com a torcida, quase já se despedindo da temporada.
vai vencer por 2-0. Já agora, Felipe, para fechar, Bragantino e Curitiba. O jogo pode ter uma pegadinha, mas aparentemente... Vamos lá. Eu vou de 2-1 pro Bragantino, cara. O Bragantino nos últimos 5 jogos aí, perdeu 4, empatou 1, né? Quem diria, do nada realmente desandou. Coisas desse Brasileirão, né? Sim. Das 16 vitórias que tem no campeonato, 10 foram como mandante, sempre forte como mandante. Pega o Curitiba também já rebaixado, que mesmo assim não tá de brincadeira, né? Já estava rebaixado há um tempo e vem aí fazendo bons jogos. Sim. Tirou aí a vitória do Botafogo na última rodada, enfim, venceu 3 dos últimos 5 jogos como visitante. Então é um time que não tá ali de sacanagem. Mas mesmo assim, acho que o Bragantino leva melhor 2-1. Show. Eu vou de Bragantino 3-0, acreditando no fator casa do Bragantino, tirando esses últimos jogos aí que não tá vindo muito bem, mas o fator casa contra o Curitiba pela última rodada, apesar que você falou que o Curitiba tá dando muito trabalho, vou de 3-0, quem sabe eu acerto um placar grande aí, né? É isso aí. E fechou, Felipe. Eu te confesso que não tô muito animado não, que esse Brasileirão acontece tudo ao contrário, sei lá, mas vamos que vamos, né? Vamos que vamos. E o mais engraçado é que temporadas passadas, chegar nas últimas rodadas seria mais tranquilo de você cravar, né? Diferente desse Brasileirão. Pois é, lembrando que a gente fez uma previsão, né, de como terminaria a temporada, depois a gente vai reagir sobre a previsão. Se a gente fez essa previsão agora, provavelmente errar bastante também. Provavelmente. Então, assim, o legal do Brasileirão é isso. Valeu, galera. Valeu.